Dia, muito bom dia. Hoje é dia 24 de junho de 2026, encerrando o mês de junho com esse frio que estamos aqui no sul do Brasil, no oeste de Santa Catarina, mas agradecendo a isso tudo, né? Agradecendo a esses ciclos, agradecendo essas transformações, agradecendo a tudo que temos, né? Que sejamos gratos a Deus, a tudo que nós temos, porque. Só um pouquinho, apareceu um negócio na tela. Sejamos gratos a tudo que temos, porque temos muito enquanto muitos têm poucos, né? Então que saibamos sempre ser grato aonde nos deitamos, aonde nos abrigamos, ao que nos acolhemos, né? Ao que vestimos, ao que comemos. Porque Deus é muito sábio, né? Muito benevolente para com todos. E todos estão no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Como diz Joana de Ângeles, não existe o acaso. É um jeitinho de Deus dizer que está tudo certo. Então, iniciamos esse evangelho de hoje agradecendo a tudo que temos. As dores, as alegrias, as perdas, os recomeços, a tudo. Porque nós não temos controle sobre nada. Nós não temos controle nem sobre a nossa vida. Então sejamos gratos a tudo, ao que já passamos e ao que está por vir, né? Que Deus, na sua infinita bondade, nos conceda sempre coisas boas e que nós possamos fazer coisas boas enquanto estivermos aqui. Que pelos nossos caminhos só passem pessoas boas e que nós possamos ser pessoas boas pelos caminhos de quem nós passarmos. Essa luz do nosso Mestre Jesus, meu querido e amado Pai, minha mãe Maria Madalena, que o manto de nossa Maria Santíssima nos cubra nesse instante, trazendo esse colo, esse aconchego de mãe, nos abraçando, que saibamos chamar a sua presença junto a nós, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nos nossos lamentos. Essa mãe que nos ampara sempre. Pedimos a presença dos nossos anjos, guias, mentores e orixás, os mentores e guardiões das nossas casas. Que Arcanjo Miguel coloque sua espada de luz em frente de cada irmão e irmã que vai ouvir esse evangelho, acendendo um farol de luz e clareando sempre a sua jornada, a sua caminhada, clareando sempre seus pensamentos, para que entendam sempre que a porta larga da facilidade, dos prazeres mundanos é a perdição, que aqueles momentos que nós passamos pela porta estreita com os nossos sofrimentos, isso são as nossas provações, que estamos largando essa bagagem para trás e que saibamos ser gratos a Deus por essa oportunidade, porque não cai uma folha da árvore sem que o Pai saiba. Quando nós dizemos que Ele não nos enxerga, sim, Ele nos enxerga, Ele sabe tudo. Hoje eu vou ler a prece ao anjo protetor. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detém-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado
que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. Que assim sejas. E nesse instante abrimos o nosso Evangelho, lembrando sempre de ter um copinho com água, uma jarra, uma garrafinha, para que essa água seja fluidificada e mantada, para beber depois do nosso encontro. Que a Sua palavra, Senhor meu Pai, venha trazer o conforto e o alento que precisamos. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser lubridiado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não podem queimar os espíritos. Ora, queimasse todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Que assim sejas. Então, aqui, essa passagem nos explica quando Kardec começou a sua pesquisa, né? Que ele começou a ir em busca das mesas que se metiam, né, lá na França. E ele começou então a entender isso tudo, né? Que manifestação eram essas? E ele foi em diversos lugares com pessoas que não tinham convívio umas com as outras em busca de respostas. E ele fazia as mesmas perguntas e os espíritos que estavam com aquelas pessoas respondiam as mesmas respostas, pelo quais ele já tinha feito nos outros médiums, né? Então foi aí que ele começou a se basear para fazer, para escrever o livro dos espíritos, depois o livro dos médios, e assim foi, né? Só que a gente sabe que quem assistiu o filme de Kardec, o que ele viveu para conseguir colocar isso, para que hoje nós estivéssemos estudando o Espiritismo, né? E não é só o Espiritismo em si, são as manifestações que nós recebemos, o auxílio do plano espiritual, dos bons espíritos que estão sempre conosco, que são os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, nossos mentores, os nossos orixás, né? E espíritos de entes queridos desencarnados que também nos protege. Então, quando eu digo que nós não estamos desamparados, nós nunca estamos desamparados.
E olha que eu também, às vezes, tenho os minhas lamúrias, porque eu também estou no meu processo de evolução. E às vezes eu digo, mas meu pai, por que tudo isso? Mas eu tenho que passar, todos nós temos que passar por certas provações. É a porta estreita da nossa vida. Se nós quisermos a porta larga, nós estávamos aí, né? De repente, numa outra situação. Mas e depois? Quando chegamos lá no juízo final, como diz, né, na Bíblia, o que que nós vamos dizer o que que nós fizemos? O que que nós fizemos da nossa estadia enquanto no planeta escola? O que que nós aproveitamos da nossa universidade escola, da Universidade Terra, né? Então, o que vem dizer aqui é, a gente sabe, mais uma vez vou dizer, esse livro faz mais de 500 anos que está defasado, né? Mas é uma base para nós entendermos. E entendermos que esses ETs que estão aí, que estão falando, esses ETs que vão chegar, esses alienígenas, que vai ser mostrado mais algumas coisas, dia 8 de julho, que o governo dos Estados Unidos vai colocar, são esses guardiões que nós temos, gente. Vai dizer que não. O que que eles são? Ah, não, os guardiões são seres que vieram aqui. E o que que é os seres que vieram aqui? Colocaram uma roupagem que nem a nossa e são os ETs. Nós temos os seres de luz das 49 raças que estão habitando com nós. Ah, é? Então isso aqui é só o nosso avatar. E é isso que o Kardec não podia colocar, porque se ele colocasse isso também, ele já sabia. Aí sim, eles iam queimar ele vivo além dos livros. Ele também ia ser crucificado. Como na Inquisição a gente foi queimadas vivas, né? Quem trabalhava com as ervas era bruxa? Não é. É a medicina que está voltando, é a medicina das ervas, a cura com as ervas. Aonde os grandes poderiam, né? Que vem aquelas caixinhas que a gente compra na farmácia, né? Não quer que a gente evolua. As camas MEDs, as medbeds, que é as camas de cura que a espiritualidade trouxe, esses ETs trouxeram para os grandes governos, estão usando a favor próprio, para os seus, as curas dos seus corpos, os seus rejuvenescimentos, trouxeram a humanidade, porque o dinheiro não da, de quem banca eles, né? Não ia mais bancar. Então, nós temos que ter clareza que nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos. Os grandes espíritos que se encontram conosco, nossos anjos da guarda, às vezes tem 3, 4 metros de altura, mas a gente não enxerga. Porque eles são todos altos, eles não são pequenos. Só os Greys, que é uma raça, que são irmãos que ainda não evoluíram o amor, né? Que eles têm, que é aqueles verdinhos que a gente vê no jardim, né? Nas feiras, assim, que eles abduzem as pessoas, assim, para fazer experimento. Então, essas não fazem parte das 49 raças que estão ajudando a humanidade no seu processo evolutivo. Ignorante que o teu filho não é um arcturiano, que o teu filho não é um pleiadiano, um andromedano, um siriano, lá de Órion. Então, assim, nós temos que abrir a nossa mente. Deixa eu só pausar aqui o Instagram de novo. Iniciando novamente. Nós temos que abrir a nossa mente para tudo isso. Que nós somos esses ETs, nós somos esses seres enormes que eles estão falando. E eles são os nossos amparadores. Entendam isso. Ah, mas eu tenho os orixás, sim. E quem que é os orixás? Quem que são os anjos, os santos? São pessoas que passaram por aqui, que foram idolatrados, que vieram com muita luz de onde eles vieram. Já viu como é que é a forma deles? Não, ai, mas é o santo tal, o santo tal. Eu não estou denigrindo ninguém, pelo amor de Deus, não entendo isso. Porque eu também
ainda trabalho com essa energia, tanto que agora eu fui acender a minha velinha para ancorar, para iniciarmos o evangelho, eu tenho os meus rituais, né, de proteção. Então, assim, mas eu não me dirijo a eles como ETs, eu me dirijo a eles, né, como o nome da roupagem daqueles têm, porque é assim que nós fomos acostumados, né? Mas isso tudo vai vir devagarinho para que a gente entenda quem eles são, o que que eles foram, da onde eles são, né? Essa luz que eles traziam é a luz das dimensões da onde eles vêm, né? Então eu não estou dizendo que vocês não acreditam em nada, pelo amor de Deus, não é isso. Continue acreditando nos seus protetores, porque eles são seus protetores, eles são seus guardiões. Arcanjo Miguel, é, numa, num grupo que eu participo há muitos anos, ele nos trouxe que ele não é um ser que encarnou nenhuma vez. Ele é somente um ser de luz, tá? Então, assim, esse é por isso que ele é o chefe das batalhas, né? Os Exus são comandados por Deus e trabalham ao lado de Arcanjo Miguel, as pombogiras, porque eles trabalham com energias pesadas. Então, cada ser que Deus criou, ele criou para ser preparado para as suas funções. Eu vou dar um relato aqui. Eu trabalhava numa casa espírita numa outra cidade, né? Eu ia 2 vezes por semana, uma vez para estudo e outro dia para atendimentos. E lá tinha uma médium e que eh, ela via o teu guia, né? Então vamos fazer, ela tinha o dom da visão. E quando eu comecei a receber eh, um preto velho, ele se denominou com o nome de Pai José de Arruanda e está trabalha através de mim até hoje. Eu não digo que ele é meu guia, ele não é meu, né? Eu sou um instrumento para que eles possam trazer as mensagens, que nem eu estou trabalhando aqui, estou fazendo esse evangelho, eu nunca estou sozinha, nunca estou sozinha, eles estão comigo. E essa médium pegou e desafiou ele. Eu estava fazendo um passe nela com a energia dele. E ela disse: Mas quem que é você? Porque ela não viu a roupagem de preto velho. Porque falta muito também conhecimento para os médiuns a tudo isso. E ela dizia para ele: Você não é um preto velho. Ele dizia: Sim, eu sou um preto velho. Abençoou ela e tudo. E o que que acontece isso? Não, vários nomes. Um preto velho que trabalha comigo, ele pode vir também na roupagem do Exu, que vem na roupagem de um caboclo. Eles se apresentam nas roupagens de como nós estamos preparados para aquele instante para poder auxiliar as pessoas que chegam. Mas isso quer dizer o quê? A roupagem dele que ela estava vendo é a roupagem de um ser de luz. Nós temos aí a grande fraternidade branca com mestres, Elohims, complementos divinos, chamas gêmeas. Então, assim, tudo está disponível a nós. Mas quem são esses seres? São seres que vêm para fazer a transformação, ajudar na evolução do planeta. E eles são seres muito evoluídos. E que as roupagens deles também são as roupagens que a gente não está acostumado, habituados, né? Porque nós fomos, isso foi nos colocado como se fossem demônios, seres ruins, e nem todos são. Então, mais uma vez eu digo, aquilo que lhe traz medo, coloque as mãos no coração, chame a força de Jesus, chame a força de Arcanjo Miguel. Peça que ele esclareça se aquela energia, aquilo que tu está sentindo naquele instante, é uma energia de um ser de luz ou uma energia de um ser da sombra. Que se for da sombra, que seja tirado do teu local, que seja tirado da tua visão. E se for um ser de luz, que você possa absorver aquela energia e entender o propósito dele estar contigo. Mais uma vez também eu vou dizer, cuidado. Eles vão trazer informações muito
amedrontando as pessoas, vão colocar hologramas no céu. É, então, orai e vigiai, como diz o Cristo, que esse sim é o nosso grande guardião. Só que o nome dele é Emmanuel. Isso tudo também vai ser retrazido. E eles são o casal protetor de toda a humanidade. Emmanuel e Leite, ou seja, Jesus Cristo. E Yeshua, que é o nome dele também, como quando ele veio para a Terra e começaram a chamar ele de Jesus Cristo. E a sua amada Maria Madalena. Então, muitas coisas vão cair por terra do que nós acreditamos, do que nós fomos obrigados a engolir. Eu não venho aqui para trazer o terror, eu venho aqui para trazer a verdade. Eu sempre digo que da minha boca só sai a verdade. Então, eu sinto que eu tenho que trazer isso a vocês, porque ó, eu, quando começo com essas manifestações do olho, é a energia deles que estão trazendo isso tudo. Então, esse evangelho que eu venho fazendo toda semana é uma maneira de esclarecer a humanidade, que nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos. Que os nossos anjos, nossos guias, mentores, os orixás, são esses ETs que são aí das outras raças, que estão sempre nos auxiliando, nos ajudando. Então, estejamos abertos ao novo, receptivos a isso tudo, com o coração leve e sem medo. Confie no nosso Mestre. Confie, chame Ele. Se você tem medo também, põe uma cadeira do teu lado, chama Ele, senta e conversa mentalmente com Ele que você vai ter respostas. Coloca um cafezinho na mesa, um cafezinho preto, numa xicrinha, toma você o teu e deixa o outro ali e chama teus guias para conversar. Eles estão conosco. E lembrem sempre, tem 49 raças de extraterrestres andando sobre nós. Nós somos esses extraterrestres. Nós somos eles. E estamos aqui com missões grandes para essa grande transição, para quebrar essa máfia, quebrar esse povo que manipularam, esses grandes templos que manipularam a humanidade esse tempo todo, esconderam a verdade. Não tenham pressa. Não acreditem em tudo que vocês veem. Até no que eu estou falando, se vocês não querem acreditar, eu só trago o que eu estou sentindo de falar. Então, agradecemos a essa energia iluminada que eu sinto que todos que estão ouvindo esse evangelho, independente do dia, da hora, do momento, conseguiu sentir essa leveza. E é essa a leveza dos espíritos de luz. É essa a leveza desses amparadores que nós temos do plano espiritual, trazendo para nós essas mensagens iluminadas e abençoadas. Para nós entendermos que essa paz, essa leveza, é assim que eles são. Então confie em Deus. Mais uma vez eu digo, não cai uma folha da árvore sem que o Pai saiba. Então, se esse é o momento deles se revelarem, é porque nós estamos prontos, de alguma forma, porque quando nós dormimos, nós estamos com eles. Só que não é permitido lembrar pelas nossas crenças. Nós vamos chegar aqui, tem umas pessoas que vão enlouquecer. Então confie que tudo vai ser feito devagarinho, para que vocês e nós todos consigamos nos habituarmos a essas transformações. Não julguem, acolham, né? E rezem por esses governantes, por esses senhores desses templos, porque isso tudo vai cair. Pode ser um mês, um ano, dois, mas isso tudo vai começar a vir à tona. E muitas pessoas vão entrar em parafuso porque não vão compreender tudo isso. Gratidão sempre por cada um que ouve esse evangelho. Eu honro e vejo a cada um de vocês.
Nesse instante recebo o meu amor, a minha gratidão. E eu agradeço a todos esses seres que vêm trazer sempre essas mensagens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa redenção, agora e para sempre. Amém, Jesus, Maria e José. Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso que eu peço a Deus que ilumine os nossos caminhos. Que assim seja. Ayam. Amém. Mitakuye e assim por todas as nossas relações. Arro, arroa, shalom, glória a Deus, independente da sua fé, da sua crença. Lembramos sempre que nosso Deus Pai e Mãe é um só. E o Cristo, quando aqui veio, ele não veio dividir a humanidade. Ele não veio formar religiões. Ele veio formar uma única só doutrina, que é a doutrina do amor. E o amor ao próximo. Namastê. E até quarta-feira que vem com as bênçãos divinas. Porque é assim que o Pai quer.